Olá, eu sou a Fernanda Carbosa e se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você quer ser uma pessoa mais criativa. Para começar esse vídeo, eu quero te contar uma história que aconteceu recentemente comigo. Eu estou fazendo um devocional. Para quem não sabe, o devocional é uma leitura diária bíblica que você faz acompanhada com a Bíblia. E aí, quando eu comecei a fazer esse devocional, no dia 1º de janeiro, tinha uma mensagem muito específica. E aquela mensagem ressoou sobre mim, eu pensei muito sobre ela. Acontece que alguns dias depois, eu rolando meu feed, me deparei com um vídeo de uma influenciadora que eu adoro. E olha, isso aqui não é uma crítica à influenciadora, é realmente uma pessoa que eu admiro muito, que eu consumo muito conteúdo, que eu gosto de consumir o conteúdo. E ela estava fazendo um vídeo justamente sobre a mesma mensagem do devocional. Em nenhum momento ela citou o devocional e eu não vejo nenhum problema nisso, tá? A mensagem ela recebeu, ela pensou sobre a mensagem e transmitiu a mensagem para outras pessoas. Ela poderia ter dado os créditos? Poderia, mas também não fez e não vejo isso como um problema. Mas a questão aqui é a seguinte: os comentários, né? Eu parei para ler os comentários naquela publicação e as pessoas sempre falavam: nossa, que incrível, precisava dessa mensagem hoje. Que mensagem inspiradora, você é muito usada para passar essa mensagem pra gente. Obrigada por esse conteúdo. Sendo que eu tinha acabado de ler exatamente a fonte daquela mensagem. Então eu sabia que não era uma mensagem que veio simplesmente dela, e sim que ela teve como um ponto de partida, uma referência da onde ela tirou aquela mensagem. A maioria das pessoas ali nos comentários não sabiam. Eu até vi um ou outro comentário de pessoas que falaram: ah, qual é mesmo esse livro? Isso veio daquele livro que você está lendo? Vi sim um ou outro comentário de pessoas que captaram essa referência. Mas como eu falei para vocês, esse vídeo não é uma crítica ao que a influenciadora fez, mas sim um ponto de partida para a gente entender que nem sempre as pessoas são 100% criativas. Na verdade, ninguém é extremamente criativo. E quando você vê alguém muito criativo, acontece que você não sabe quais são as referências dessa pessoa. E por isso, para você tem a sensação de que aquela pessoa é uma pessoa completamente inovadora, diferente, criativa. Mas é porque você de repente não sabe de onde ela resgatou as fontes dela. Ninguém é 100% original, mas muitas vezes nós não conhecemos as referências das pessoas. E o que torna alguém muito criativo é justamente ter várias referências, misturar tudo isso e transformar em algo único. Muitas pessoas acreditam que a criatividade é um dom, é algo que nasce com você. Mas, na verdade, todos nós, seres humanos, fomos criados para ser um ser criativo, para ser um ser que cria, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é criador, nós somos seres criativos. Beleza, Fernando, está partindo do ponto de vista religioso. Sim, mas é o que eu acredito, tá? Mas ao longo desse vídeo, eu quero te mostrar com diversos atos. Criatividade não necessariamente é algo que nasça com você, mas é algo que você pratica, que você treina e que você se torna. E o que acontece é que muitas vezes a gente tende a olhar a criatividade pelo simples fato da criação de algo novo. Vamos lá. Quando eu falo em criatividade, se eu falo sobre criação de conteúdo, normalmente a gente vai relacionar a criatividade à minha criação de conteúdo. E se você está buscando um vídeo sobre criatividade, provavelmente você pensa em empenhar a criatividade, né, em usar a criatividade dentro de algo que você vai fazer novo. Mas você já é uma pessoa criativa. Talvez você ainda não tenha olhado quais são os pontos e aspectos da sua vida nos quais você usa a criatividade. Vou te dar um exemplo. A minha avó sempre cria comidas extraordinárias com as sobras que existem na geladeira. Então, ela pega ali, abre a geladeira, mistura um ovo com pimentão, com cebola, com o resto de cenoura ralada e cria um super omelete que eu jamais teria a capacidade de pensar em fazer. O que acontece quando a minha avó cria esse omelete? Ela simplesmente junta todas as referências que ela tem, que são tudo aquilo que tem ali na geladeira dela, que está disponível para ela, é o repertório dela, para criar algo novo. Nesse momento ela está sendo criativa. Em diversas áreas da sua vida, eu tenho certeza que você é criativo. Vamos supor que você precisa fazer uma decoração para alguma coisa. Então você pega uma flor que você tem na sua casa, muda a capa de uma almofada,
faz alguns detalhes, troca uma cortina e automaticamente você transformou um ambiente com aqueles objetos que você tinha à sua disposição, muito também com algumas referências que você pode ir buscando em um lugar ou outro, uma imagem, uma foto, algo que você viu, um lugar que você foi, e transformou o seu ambiente em algo único. Então você também aplicou a criatividade ali. O que acontece é que muitas vezes quando você vai fazer alguma coisa nova, exemplo, criar um conteúdo, você busca inspirações e acaba não conseguindo unir diversos pontos para criar algo que seja seu, para criar algo que tenha a sua autenticidade, a sua identidade e que automaticamente, unindo todos os seus pontos, seja algo único e criativo. No livro Roube como Artista, inclusive, o Austin, eu não me recordo o sobrenome dele, deixa eu confirmar aqui rapidinho, fazer uma pequena cola. Austin Kleon, acho que é assim que se fala, Kleon, talvez. Nesse livro, ele fala que nada vem do nada e que todas as ideias são um remix de coisas que já existiam antes. Exatamente esse ponto que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Normalmente, quando a gente olha para alguém e vê essa pessoa como alguém muito criativo, a gente não entende quais são os remixes que existem por trás dela. E se você quer se tornar uma pessoa mais criativa, o que você precisa é ter mais repertório, é ter mais coisas atrás de você, mais objetos, mais ingredientes dentro da sua geladeira, mais objetos que você possa transformar algo que era de uma forma em algo novo. Lendo esse livro, Roube como Artista, algo para mim ficou muito claro, que quando você simplesmente rouba das suas referências de uma maneira que não fique claro que aquilo é um roubo, que aquilo é uma cópia, é aí que mora a sua diferenciação, é aí que mora a tua criatividade. Uma coisa que eu defendo muito é que a gente precisa ter cuidado ao se inspirar em outras pessoas, porque as chances são de que a gente vai começar a se moldar e a se transformar naquela pessoa que a gente se inspira. Mas isso é diferente quando nós temos diferentes referências e entendemos os pontos que a gente quer unir para transformar cada uma dessas referências em algo único. E aí no próprio livro o autor cita também que um bom roubo, ele une diversas referências, enquanto um mau roubo, ele é a cópia de uma única referência. E lembra da história da influenciadora que eu comecei contando aqui para vocês? No vídeo, ela trazia a própria personalidade dela, o jeito dela falar e cita como pensar sobre aquilo mexeu com ela. Ali ela traz as próprias referências dela de comunicação, a forma que ela aborda, fala da maneira dela. Ela não fala exatamente o que está no livro, se apropriando daquela informação e daquele conhecimento. Ela fala da maneira dela, como pensar sobre isso, foi algo que mexeu com ela. Então a junção de elementos fazem com que aquela mensagem se torne de fato dela e não necessariamente um plágio de algo que ela leu e que ela se inspirou. A questão é, algo criativo é algo que mistura suas referências de uma maneira que ninguém nem perceba que aquilo é uma mistura de referências, mas sim que parece que é algo que saiu da própria pessoa. Quando você mistura referências, dificilmente outra pessoa vai ser igual a você, porque as suas referências são únicas. Então, mesmo que exista uma outra pessoa que tenha uma mesma referência igual à sua, ela não vai ter todas as outras iguais à sua. E por isso que quando eu penso principalmente nessa área de criação de conteúdo, eu costumo falar para os meus alunos, costumo falar para quem me acompanha lá no Instagram também, que o teu grande diferencial é pegar referências de fora do seu mercado. Porque o que as pessoas tendem a fazer é quem tá bombando aqui dentro do meu mercado. E aí você começa a ver o que aquela pessoa tá fazendo para replicar e você se torna uma cópia de algo que já existe, que sim, já deu certo. Mas qual é a grande sacada? Você olhar o que está acontecendo fora do seu mercado, muitas vezes olhar o que está acontecendo em outros países, em outras línguas, em outras culturas e tentar fazer um remix disso e trazer para a sua comunicação, unindo a sua personalidade, as suas vivências, as suas experiências, o seu repertório externo com todas essas ideias e inspirações e fazer uma mistura para que se torne algo único. O que eu gosto de fazer é ter um arquivo de inspirações, eu chamo às vezes até de baú de ideias, baú criativo,
E eu salvo referências de diversos locais. Então eu pego referências no Pinterest, eu vejo algo, vejo um vídeo que me chama atenção e que eu gosto de consumir, eu tento entender o que existe por trás daquilo que me chamou a atenção. O que será que eu gostei aqui? Será que foi a introdução que a pessoa fez? Será que foi o cenário? Será que foi o tipo de edição que ela usa? O que me chamou a atenção nesse vídeo, nesse formato e que pode ser útil para mim. Isso é totalmente diferente de eu olhar um vídeo e tentar replicar o que se passa naquele vídeo. É eu pegar algo, entender qual é o ponto daquilo que eu quero trazer para minha comunicação. Não necessariamente é o todo, às vezes é um detalhe. Quando eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, como eu queria me comunicar aqui no YouTube, eu comecei a ver vários vídeos e eu entendi que eu queria usar esse formato falando direto para a câmera. Eu vi que é um formato usado mais numa galera que fala sobre vlogs, que fala sobre vida de maneira geral, comportamento, mente, né, psicologia, mas não é muito usado na galera de comunicação, por exemplo, na galera de conteúdo. Mas é um formato que seria mais simples, mais fácil criar. Era um formato que se adaptava bem à minha rotina, já que eu mesma gravo, eu mesma edito, eu consigo postar com mais frequências. Então eu consegui entender esse ponto. Eu estudei também quais eram os formatos de capa de vídeos que eu gostava. Por que eu gostava daquilo? Então eu consegui ir unindo elementos de diversos universos, canais, outros criadores, para que eu conseguisse transformar a minha criação aqui em algo único. Então eu sempre faço isso, eu faço uma pesquisa 360 em diferentes redes. Tem coisas que eu vi lá no Pinterest há anos atrás e que eu trago hoje na hora de fazer uma postagem no meu perfil. Tem coisas que ficaram guardadas ali nos meus salvos e depois eu revisito e falo, nossa, preciso trazer isso, adaptar isso. Uma coisa também que eu gosto muito de fazer é anotar as minhas ideias na hora que eu tenho essas ideias. Então, às vezes eu tô tomando banho, sério, sempre vem uma ideia nova, diferente na hora do banho. Então, às vezes eu tô tomando banho e eu pego meu celular para escrever a ideia, ou eu tenho um grupo também comigo mesma no WhatsApp, onde eu mando áudios. Então, olha, eu pensei nisso, essa ideia tinha que ser nesse fundo, nesse local, falar sobre isso, introduzir um vídeo dessa maneira. Então, é outra maneira também que eu vou ali alimentando as minhas ideias, porque muitas vezes a gente tem uma ideia que parece ser super criativa e passa e aquilo a gente esquece que pensou naquilo, esquece daquele insight que a gente teve. Então, quando você tem esse hábito de sempre escrever, isso te ajuda muito. Então, além de pegar minhas referências e entender o ponto-chave daquela referência e não ter uma referência simplesmente, isso aqui é minha referência, não. O que eu gostei dentro dessa referência, o que dentro dessa referência vale a pena pra mim. Porque aí eu não me torno uma cópia dela e sim me inspiro naquilo que a pessoa já fez. Eu gosto também de fazer o que eu chamo de remix criativo, que é você nunca ser uma coisa única, né? Mas essa mistura de tudo aquilo que te envolve. Quando eu defini iniciar esse canal, eu tô dando como exemplo o que acontece comigo, porque é muito mais palpável eu te explicar, fica didático para você conseguir entender e absorver também para aquilo que você pode levar para sua vida. Então, como são coisas que eu vivi agora há pouco tempo, é interessante trazer essa visão e a forma que eu pensei para criar, para que você consiga absorver e levar para algum campo da sua vida, né? Então, quando eu pensei aqui em criar esse canal, eu também entendi que eu não queria ser só um canal onde eu fosse te dar dicas e informações aleatórias não, mas que fossem aplicáveis para você, mas que fossem simplesmente dicas. Eu queria, sim, misturar isso com as minhas histórias pessoais, misturar isso com as minhas vivências, misturar isso com as minhas experiências, misturar assuntos de maneira que tudo se conectasse, mas que não fosse 100% voltado para um nicho. Porque agora eu poderia, nesse vídeo aqui, estar falando para você como você ser mais criativo para criar os seus conteúdos. Mas não é só essa ideia, eu quero te mostrar como você pode trazer a criatividade para outros aspectos da sua vida. E como que eu faço isso? Unindo diversas coisas, diversos pontos diferentes da minha vida, da minha história, unindo experiência com conhecimento, unindo como eu apliquei algo dentro da minha vida para te mostrar que realmente existe uma mistura em tudo e que tudo junto se torna algo único. Diferente de eu chegar aqui e simplesmente te dar algumas dicas sobre criatividade. Ponto importante para a gente falar sobre criatividade é que nem sempre a gente precisa esperar estar tudo pronto para colocar no mundo uma ideia. Muitas vezes as coisas vão se transformando ao longo. Então não espera você acabar uma obra ou acabar uma ideia sua ou ter a ideia 100% pronta para colocá-la no mundo. Simplesmente joga aquela ideia no mundo e vai
mudando ao longo do caminho. Mais uma vez trazendo um exemplo aqui do canal, eu acredito que ao longo muitas coisas podem acontecendo e eu vou adaptando, trazendo uma nova referência, trazendo uma nova abordagem, trazendo um novo estilo de vídeo e entendendo como vai funcionar melhor. Então faz isso também para você, independente de como você quer ser mais criativo hoje, coloca a sua ideia no mundo e aos poucos, conforme for rolando ali, você vai fazendo adaptações nela e lapidando, tornando ela cada vez melhor. Outra coisa que ajuda muito na minha criatividade é eu ter momentos em que eu esvazio a minha mente de pensar sobre criatividade e sobre criação. E se você também trabalha com criação, talvez você vai entender o que eu quero te dizer aqui. Mas muitas vezes, como a gente trabalha com a mente, é difícil desligar o momento em que a gente está trabalhando do momento em que a gente não está trabalhando, porque a qualquer momento a gente pode estar pensando sobre algo relacionado ao trabalho, ou a qualquer momento a gente pode estar querendo buscar uma nova referência. E o que a gente precisa muitas vezes é simplesmente esvaziar a nossa mente. E quais são os momentos que eu consigo fazer isso? Acredite, praticando atividade física, vendo filme, vendo séries. Então, são coisas que eu busco adicionar sempre na minha rotina, para que eu sempre tenha esse ponto de distração e de esvaziar minha mente. E quando eu faço isso, parece que eu consigo estar mais aberta a novas ideias. Porque quando a gente fica fixo em pensar em algo sempre, em querer ser sempre criativo, parece que a gente cada vez está mais em busca e não está abrindo espaço para que o universo nos mande ideias boas. Sei lá se eu estou viajando, mas é basicamente esse raciocínio que eu tenho e eu percebo que isso faz muita diferença. Então, prática de atividade física que eu gosto, que me mantenha 100% focada naquela atividade e ver assuntos completamente diferentes. Então, assistir séries, e eu gosto de assistir séries, tipo, que realmente me faça pensar pouco, assim. Então, eu gosto de assistir muita série coreana, romance, série adolescente e rever. Gente, isso é bizarro. Eu sou fãzaça de Grey's Anatomy, é uma série que eu já vi toda e eu gosto de rever, porque parece que ali eu tô revivendo aquela história e tô esvaziando a minha cabeça de pensar naquela história, porque eu já sei o que vai acontecer, às vezes eu não lembro, né? Ah, pô, eu lembrava que acontecia isso aqui com a personagem, mas não lembrava que era nesse contexto. Então, eu deixo a minha mente mais vazia para curtir ali aquele momento e eu percebo que isso é algo que me ajuda bastante a depois abrir a minha mente para receber novas ideias. E por fim, mas não menos importante, se você quer ser uma pessoa criativa, principalmente nessa área de criação de conteúdo, que é onde eu mais falo e abordo por aqui, você precisa explorar outras ideias e sair do seu nicho. Pensa comigo. Com certeza existem várias pessoas dentro do seu mercado criando o mesmo tipo de conteúdo. Quando você consegue trazer referências, experiências externas e misturar com aquilo que transforma a sua personalidade, faz você ser você, aquilo que você gosta, aquilo que você ouviu em outro lugar, coisas totalmente diferentes do que já acontece no seu mercado, você consegue se destacar e ser alguém diferenciado. Então é muito importante que você consiga dar esses escapes do seu nicho, misturando tudo aquilo que você tem de conhecimento e experiência. Mais uma vez, trazendo para minha vivência, para minha experiência. Eu trabalho com criação de conteúdo, mas eu gosto de misturar o tema criação de conteúdo com disciplina, com rotina, com dia a dia, com autoconhecimento, porque eu sei que tudo isso interfere aqui no meio, mas eu não vou simplesmente chegar e te passar um conteúdo pragmatizado de criação de conteúdo, sendo que eu posso misturar isso com diversos outros assuntos para transformar em algo único. A gente pode pensar, por exemplo, em uma pessoa que fala sobre psicologia, sobre a mente humana, mas ela também traz ali a vida dela, coisas que aconteceram na vida dela, para exemplificar como as coisas acontecem, como que ela agiu, como que ela reagiu àquilo, gerando mais conexão com as outras pessoas e fugindo necessariamente daquele conteúdo nichado, o que torna ela muito mais criativa. E o que diferencia realmente uma pessoa da outra, um criador do outro, é a capacidade de pegar diversas referências e transformar em algo único. Porque, como a gente iniciou falando, criatividade não é dom, criatividade é treino. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, me deixa saber e também deixa aqui nos comentários pra gente o que você faz para ser uma pessoa mais criativa. Vamos ter essa troca. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, deixa seu like e também ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Todos os dias tem um vídeo novo aqui. Beijo!